Meus amados irmãos, hoje, quando olhamos ao meio atual evangélico, vemos as pessoas falando muito de avivamento, não é? Se fala muito de avivamento, reavivamento, mas o que significa avivamento? Quando a gente olha para os profetas, avivamento é quando o povo de Deus se volta para a palavra, quando o povo tem o compromisso de buscar o Senhor de todo o coração. E quando a gente olha essa epístola aqui, de Paulo aos Tessalonicenses, ao escrever essa carta, Paulo vai trazer alguns aspectos interessantes para nós. A primeira coisa que vemos nesta carta é a gratidão que Paulo demonstra aos crentes. Primeiramente, ele agradece a Deus, dá graças a Deus. E qual é o motivo de ele dar graças a Deus? De agradecer a Deus pelas bênçãos que foram outorgadas para aqueles crentes. A primeira coisa é que eles colocaram em prática a palavra de Deus. Eles se tornaram imitadores. Eles receberam a palavra em meio a muitas dificuldades. Se você olhar o capítulo 2, Paulo, verso 1, Paulo vai dizer assim: porque vós, irmãos, sabeis que pessoalmente a nossa estada entre vós não se tornou o quê? Infrutífera. Lembrando que, qual o contexto desta carta? Quando Paulo chegou na cidade de Tessalônica, ele passou por muitas dificuldades até chegar nessa cidade. Quando ele pregou o evangelho na cidade de Filipos, Paulo e Silas foram jogados na prisão, e eles cantaram louvores a Deus mesmo estando na prisão, e saíram da prisão e continuaram a missão de pregar o evangelho, passando aí por alguma cidade até chegar na cidade de Tessalônica. E como de costume, Paulo pregou ali algum tempo na sinagoga, falando a respeito de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Que pessoas se renderam ao pé de Cristo, confessando o nome do Senhor Jesus, e houve uma grande transformação no coração daquelas pessoas. Está descrito lá em Atos capítulo 17. Mas quando Paulo estava naquela cidade também houve dificuldades, houve perseguição. Se você ler Atos 17, você verá que Paulo e Silas estavam hospedados na casa de Jason. E alguns judeus ajuntaram pessoas da rua para atacar Paulo e Silas. E Paulo teve que fugir da cidade de Tessalônica para a cidade de Bereia. E Paulo não desistiu de pregar o evangelho. Ele continuou anunciando a mensagem da cruz. E saindo de Bereia por causa da perseguição dos judeus, ele chegou na cidade de Atenas. E chegando na cidade de Atenas, ele continuou pregando o evangelho. E quando Paulo está em Atenas, ele toma um cuidado de enviar Timóteo, que estava acompanhando eles nessa viagem, enviar Timóteo para a cidade de Tessalônica, para saber como que estavam aqueles irmãos. Se Paulo enfrentou perseguição ali, certamente aqueles irmãos iam padecer das mesmas dificuldades, como ele descreve aí do verso 15 até o verso 16, que eles padeceriam das mesmas perseguições que Paulo passou. E quando Paulo sai da cidade de Atenas, ele continua a viagem missionária até chegar na cidade de Corinto. E Timóteo, que está na cidade, voltou para a cidade de Tessalônica, sai de Tessalônica e vai se encontrar com Paulo na cidade de Coríntios, na onde ele escreve essa primeira epístola e a segunda epístola também. Se você olhar o capítulo, nessa epístola mesmo, capítulo 5, você verá que Paulo fica contente ao receber esta carta. Eu falei o capítulo 5, é o capítulo 3, o verso 6, diz assim, capítulo 3, verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Paulo ficou o quê? Contente ao receber boas notícias a respeito daquela igreja. Eram novos convertidos, passando por perseguição, mas eles estavam perseverando, eles estavam firmes na fé. Então temos a primeira lição que eu quero apresentar para os irmãos,
é que devemos ouvir a palavra de Deus. Devemos receber a palavra de Deus. Esse é um princípio claro, né? Você perseverar na doutrina. Se você olhar o capítulo 2, o verso 13, Paulo, ele louva a Deus, ele dá graças a Deus porque eles receberam a palavra de Deus. Verso 3, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus. Ou seja, que mensagem Paulo pregou? Foi uma mensagem criada por ele? Não, a mensagem é de Deus. Ele pregou a mensagem de Deus. Ele pregou o Evangelho. Tanto que no capítulo 2 ele vai defender aquilo que ele pregou, a sua postura para aquelas pessoas. Ele não pregou uma mensagem criada por ele. Ele não pregou aquilo que as pessoas queriam ouvir. Simplesmente pregou o Evangelho. Se você olhar o capítulo 2, o verso 3, ele vai dizer assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então ele pregou o Evangelho, pregou a mensagem da cruz. A sua mensagem não procedia de engano. Ele não usava o Evangelho para enganar as pessoas, para manipular as pessoas, mas pelo simples fato de alcançar aquelas pessoas pela mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Muitas pessoas querem ver a manifestação do poder de Deus. Qual é a maior manifestação do poder de Deus? Será que é milagres? É algo sobrenatural. Nós cremos em milagres. Mas a maior manifestação do poder de Deus é a pregação do Evangelho. Quando Deus transforma o coração do pecador, quando uma pessoa reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Pode ser que uma pessoa seja curada, mas não veio a crer em Jesus. Quantas pessoas que andaram com Jesus viram os milagres e ainda assim duvidaram. Os fariseus duvidavam dos milagres, eles não acreditavam, mesmo vendo a manifestação do sobrenatural. O que vai firmar os nossos passos, o nosso coração, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é essa mensagem que devemos pregar. E se você olhar bem no o versículo 13, diz assim que a igreja de Tessalônica, aquelas pessoas, eles ouviram a palavra, que é a palavra de Deus. Eles receberam a mensagem. E eles assim, eles acolheram a palavra, né? A palavra que é de Deus, acolheste não como palavra de homens. O que é palavra de homens? Palavra criada pelo próprio homem. É quando o pregador prega aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que agrada o coração das pessoas. Mas qual deve ser a postura daquele que prega o Evangelho? Pregar a verdade, né? A palavra de Deus incomoda as pessoas, não incomoda? O Evangelho verdadeiro vai incomodar as pessoas. Essa é a mensagem que pregamos. Quando eu falo incomodar, no sentido que a palavra de Deus confronta, ela nos confronta com o pecado, com aquilo que é desagradável a Deus. E interessante que no capítulo 2 Paulo vai descrever isso, diz assim, verso 5, a verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação. O que é bajulação? É bajular, você falar aquilo que as pessoas querem ouvir, é você tentar ganhar a confiança das pessoas simplesmente elogiando, simplesmente concordando com tudo. Mas Paulo fala, não usei linguagem de bajulação, e como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunhas. Será que hoje tem pregadores que usam de intuitos gananciosos hoje? Temos, não é? Isso é muito triste. E vemos aqui que Paulo, em sua postura, ele sempre procurou apresentar o Evangelho, sempre procurou falar a verdade. Ele não estava buscando o reconhecimento das pessoas, simplesmente a sua mensagem era o Evangelho. O verso 6 ele vai dizer assim, capítulo 2: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de
Interessante que ele falou antes que ele foi chamado e foi aprovado por Deus. E estava pregando a palavra de Deus. Outra coisa que vemos aqui é que eles receberam a palavra, eles ouviram e eles a acolheram. O que é acolher? Acolher aqui é algo prático. Você acolhe a palavra no seu coração e isso se torna algo prático. Você vive a palavra de Deus. E se você olhar para a igreja de Tessalônica, isso é claro. Se você olhar o capítulo 1, o capítulo que lemos no início do culto, o verso 9, vai dizer assim: pois ele mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós. O que aconteceu ali quando eles ouviram a palavra de Deus? Quando eles receberam a palavra de Deus? Quando eles acolheram a palavra da verdade? Eles deixaram o quê? Os ídolos. Os falsos deuses. Da cidade de Tessalônica, o Monte Olimpo ficava uns 80 quilômetros dali. E essas pessoas deixaram a idolatria. Abandonaram a falsa religião para servir o Deus vivo e verdadeiro. É interessante esse contraste que Paulo coloca aqui, porque os outros deuses eram falsos. Eles mesmos criavam os seus próprios deuses, as próprias imagens para prostrar e adorar, mas eles agora conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem que impacta e transforma o coração das pessoas. Causa o quê? Mudança de vida. Que evangelho que é pregado hoje? Onde as pessoas ouvem, mas não há transformação. O verdadeiro evangelho, quando ele é pregado fielmente, Deus vai tocar o coração das pessoas através da ação do Espírito Santo e vai causar mudança e transformação daqueles que reconhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi isso que aconteceu ali na igreja de Tessalônica. E não somente isso, né? Eles se tornaram uma igreja modelo, exemplar. Se você voltar um pouquinho, no verso 8, diz assim: porque de vós repercutiu que a palavra do Senhor. O que é repercutir? O testemunho deles estavam passando o quê? As fronteiras. Ou seja, eles estavam se tornando exemplos, modelos para as igrejas ali da Macedônia e na Caia. Mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que coisa maravilhosa. Paulo diz, não tem necessidade de acrescentar coisa alguma. Vocês estão praticando, vocês estão vivendo a palavra de Deus, vocês estão se tornando exemplo, vocês ouviram a verdade, vocês acolheram a palavra que é de Deus. E aí no verso 13 do capítulo 12, do capítulo 2, Paulo vai dizer assim: a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ou seja, a palavra de Deus está operando no coração, estava operando no coração daquelas pessoas. Esse é o princípio do Evangelho. É mudança de vida. É algo prático. É algo que nos aproxima de uma vida piedosa. Uma vida de oração. Uma vida de luta contra o pecado. Uma vida de abandonar tudo aquilo que Deus condena. Isso é o efeito da palavra de Deus no nosso coração. A segunda coisa que vemos, a lição que vemos aí, é que Paulo fala que eles enfrentariam o que? Perseguições também. Eles enfrentariam o que? Tribulações. É interessante que, fazendo uma comparação, muitas mensagens que ouvimos é que, olha, você não vai ter perseguição, você não vai ter luta, não vai ter problema, não vai perder o emprego, não vai ficar doente, não vai passar por nenhuma dificuldade. Você só vai enfrentar tranquilidade. Mas sabemos que não é assim. A gente vai passar por lutas, e Paulo também encoraja aqueles crentes a continuarem firmes. Se você olhar o verso 14, diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia. Porque essas igrejas na Judéia estavam passando por tribulações. Eram igrejas pobres, eram igrejas que sofriam por causa da pregação, por causa de Cristo. E eles estavam padecendo dessas mesmas dificuldades também. E diz assim: padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus.
Que coisa! Mas eles estavam firmes, eles estavam fiéis. Não é? É interessante que Paulo, ele demonstrou o desejo de retornar à cidade de Tessalônica, querendo visitar aqueles irmãos. E ele demonstrou o cuidado para com eles, a tal ponto de, quando ele estava em Atenas, ele enviou Timóteo para ajudar, para exortar, para trazer uma palavra de ânimo àqueles crentes que estavam sofrendo. Se você olhar o capítulo 3, é bem claro isso. Verso 1: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para benefício da vossa fé. Para benefício da vossa fé, e confirmar-vos e exortar-vos. Ou seja, qual o propósito? Verso 3: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Olha como Paulo é claro, estamos designados para isto. Ele não traz uma mensagem para aqueles crentes: olha, seus problemas não acabaram, a partir do momento que vocês creram em Jesus, vocês não vão sofrer nenhum tipo de dificuldade. Pelo contrário, Paulo falou: vocês foram designados para isto, e vocês vão sofrer as mesmas coisas que os crentes da região da Judéia sofreram. Qual a finalidade de Paulo trazer essa mensagem? É para que eles continuem firmes, para que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento, para que eles continuem avançando com a pregação do Evangelho, testemunhando de Cristo. Foi essa a finalidade. E essa é a lição para nós também. Não podemos deixar de falar de Cristo. Não podemos deixar de pregar a verdade. Pois sabemos que a obra no coração do pecador é Deus quem faz. Mas nós somos os instrumentos que Deus usa para levar essa mensagem. Quantas vezes você já pregou o Evangelho para alguém e a pessoa falou assim: eu não quero ouvir essa mensagem? Acontece. Mas você pregou a palavra, você lançou a semente. Pode ser que aquela pessoa não venha crer naquele momento, mas lá para frente Deus pode tocar o coração daquela pessoa. Mas a semente foi lançada. Prosseguindo, Paulo vai dizer assim no verso 15: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, são adversários de todos os homens. Eles não agradam a Deus, eles são adversários de todos os homens. E Paulo estava alertando aqueles crentes para que eles continuassem firmes na palavra de Deus. E não somente esse tipo de perseguição que eles estavam enfrentando. Vamos ter o próprio exemplo de Paulo, quando ele cita aí que ele queria voltar à cidade de Tessalônica, mas ele foi impedido. Se você ler o capítulo 2, o verso 18 diz assim: por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Olha que coisa, né? Satanás barrou o caminho, criou dificuldades, empecilhos. Mas isso não é para nos trazer medo, porque Satanás ele não pode impedir o avanço da igreja, ele não pode impedir a pregação do Evangelho. Você lembra da promessa que Jesus fez? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, não pode prevalecer contra os filhos de Deus, porque o império das trevas está derrotado, o próprio Satanás já está derrotado. Mas qual era a alegria de Paulo? O que Paulo enxergava? E que ele queria que aqueles crentes também viesse a entender isso. O verso 19, capítulo 2, diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa que exultamos na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ou seja, Paulo diz àqueles crentes: olha, o testemunho de vocês, isso traz alegria, isso é grato, isso é algo que mostra que quando Deus tem abençoado vocês. Essa era a mensagem de Paulo para aqueles crentes.
Outra coisa que Paulo diz também, no verso 16, ele diz assim que ao ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ou seja, eles poderiam se levantar contra aqueles que pregam o Evangelho, mas certamente a ira de Deus vai vir sobre essas pessoas. Hoje, falando na escola bíblica, lá em Bauru, a gente estava falando sobre a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é uma mensagem que estamos levando, é uma mensagem de vida e de morte. Por que de vida? Aqueles que creem em Jesus de todo o coração, eles têm a vida eterna. Mas aqueles que rejeitam a mensagem da cruz, estão rejeitando para a sua própria condenação. Por isso o profeta Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia. Por isso que o autor de Hebreus fala que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela vai cumprir o seu propósito. Mesmo em meio a lutas, a dificuldades, as perseguições, quando pregamos fielmente a palavra de Deus, ela sempre cumpre com o seu propósito estabelecido. E outra lição que temos aqui, meus irmãos, que é clara também, é que devemos permanecer firmes na palavra de Deus. Quando a gente olha ao nosso redor, as circunstâncias, o tempo que estamos vivendo, muitas coisas trazem desânimo ao nosso coração, não é? Muitas coisas nos desanimam. Mas o que devemos pensar? A primeira coisa é que temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Temos aquele que venceu a morte, derrotou o império das trevas, aquele que está assentado à direita de Deus, que intercede por nós, que deu a sua vida por nós na cruz, que é o Senhor Jesus. E ele disse que estaria presente, estaria conosco até a consumação dos séculos. Essa é a palavra de encorajamento que temos. E tudo isso, meus irmãos, quando permanecermos firmes, mesmo diante das lutas, das tribulações, quando demonstramos uma fé verdadeira, quando temos um amor verdadeiro para com o nosso próximo, para com a obra de Deus e para com Deus, e quando temos a esperança que um dia estaremos com o Senhor e que a nossa vida não somente se resume nas coisas deste mundo e que um dia estaremos com o Senhor, isso só demonstra uma coisa, como Paulo reconheceu naqueles crentes, que somos realmente o povo escolhido por Deus. Se você olhar o capítulo 1, o verso 4, diz assim: eles tinham fé, eles tinham amor e eles tinham esperança no Senhor Jesus. O verso 4 diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo, irmãos, a vossa eleição, que eles eram realmente o povo de Deus, o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz Pedro, nação santa, não é? Nação santa, o sacerdócio real, tudo isso para mostrar que pertencemos a Deus e que nada, como diz Paulo, nenhuma coisa deste mundo pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro avivamento consiste em buscar a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento produz o quê? Transformação no coração do pecador. O verdadeiro avivamento vai levar as pessoas ao arrependimento através da pregação fiel da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento vai fazer que os crentes permaneçam firmes e fiéis até mesmo em meio às lutas e às tribulações da vida. Avivamento não é você fazer barulho. No avivamento não é você descer a ladeira tocando o tambor, mas é você subir ao Calvário com grande temor e tremor diante da presença de Deus, reconhecendo que Deus é santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quando nos prostramos, entregamos toda a nossa vida aos pés da cruz. Quando reconhecemos que somos pecadores, que somos merecedores da condenação eterna, que sem Jesus não somos nada.
É isso que o verdadeiro avivamento produz no nosso coração. Um coração quebrantado, contrito, que reconhece a glória, a majestade de Deus. Né? Quando estamos próximos de Deus, quanto mais próximo da luz, mais vamos reconhecer que somos o quê? Pecadores, que carecemos da presença do Senhor. Outra coisa é que o verdadeiro avivamento vai nos levar para a palavra de Deus, para as Escrituras sagradas. Vamos ouvir como esses crentes ouviram a palavra de Deus. Não somente ouviram, mas acolheram a palavra, não como palavra de homens, mas como é a palavra de Deus. E o que estava causando a palavra de Deus? Estava operando no coração daquelas pessoas, ao ponto de eles abandonarem tudo aquilo que a palavra de Deus condena, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E outra coisa que Paulo faz para com aqueles crentes, Paulo nessa carta, ele ora constantemente pela vida desses irmãos. Se você ler o capítulo 3, Paulo vai dizer assim, versículo 12, diz assim, vamos começar o versículo 11, capítulo 3. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirige-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer, aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os seus santos. 3 coisas fundamentais que Paulo coloca ali em sua oração, para que eles sejam confirmados o quê? Em santificação, em santidade, para que eles tenham uma vida cheia da presença de Deus, isentos de culpa na presença de Deus, isentos de culpa, com um coração transformado, quebrantado, um coração que deseja a presença de Deus, que deseja andar como Jesus andou. E a terceira coisa é que eles devem aguardar a vinda do Senhor Jesus. Né? Esse é o nosso anseio, né? Para que o Senhor Jesus volte logo, porque quando olhamos para o nosso mundo, isso causa tristeza no nosso coração, né? Quando a gente olha tantas tragédias, tantas coisas ruins e percebemos que não pertencemos a este mundo, que somos forasteiros aqui, estamos de passagem e que a nossa pátria é celeste. Que possamos ter esse desejo, esse anseio pela palavra de Deus, não é? Esse é o verdadeiro avivamento, não é? Até no estudo da escola bíblica, a gente estava falando sobre a pregação do Evangelho, né, que nós temos que ter ousadia sim para pregar o Evangelho, né? Temos que falar com convicção daquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Isso é algo importante. Precisamos ter uma boa doutrina, um bom conhecimento teológico, mas precisamos também ter fervor para pregar a palavra de Deus com convicção. E qual é o meio para ser cheio do Espírito Santo? É você lendo, estudando, orando, com os joelhos dobrados e com a mente cheia da palavra de Deus. É assim que Deus vai nos usar em sua obra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém?